Olá, caros espectadores. Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar do Freiburg. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like para apoiar o canal, compartilhar com os amigos e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Deixa nos comentários o que você achou dessa criatura e se quer mais mistérios bizarros assim. Vamos lá. Imagine só a cena. Estamos em 10 de setembro de 1978, na cidade de Friburgo, na então Alemanha Ocidental. Um grupo de mineradores se prepara para mais um dia de trabalho, descendo as profundezas da mina. Mas, ao se aproximarem da entrada, algo os faz parar imediatamente. Uma criatura massiva, completamente negra, com asas enormes e completamente abertas, bloqueia a passagem. Era o Freiburger, ou, como ficou conhecido no mundo de língua inglesa, o Freiburger, o gritador de Friburgo. Seu nome original, porém, e ainda mais sugestivo, Schrecker, que vem do alemão e significa amedrontador ou aquele que causa pavor. E pavor foi exatamente o que lhe causou. Os mineradores tentaram se aproximar, mas a criatura então soltou um grito simplesmente inhumanos. Um som tão aterrorizante que quem ouviu comparou ao barulho estridente de um trem freando de repente, ou melhor, como se fossem os gritos de 50 pessoas ao mesmo tempo. Imagine o desespero. Diante daquela visão e daquele som, os homens recuaram e, após esperar por uma longa hora que o ser alado fosse embora, eles desistiram e foram para casa, esperando que a sua ausência fizesse o animal, como eles pensaram, ir embora. E então a reviravolta. Mais tarde, eles descobriram que aquela criatura apavorante, na verdade, havia salvado a vida de todos eles. Naquele exato momento em que deveriam estar trabalhando, uma violenta explosão subterrânea devastou a mina, que foi tomada pelo fogo. Se eles tivessem entrado, teria morrido. O Schrecker, com sua aparição aterrorizante e seu grito ensurdecedor, os impediu de entrar a tempo. Por isso, muitos o associam imediatamente a outras criaturas famosas da criptozoologia, como o Mothman da América do Norte ou o Olman da Inglaterra. A principal característica que os une não é apenas a forma alada, mas esse estranho dom profético, essa capacidade de aparecer antes de tragédias, como um aviso, um presságio. Seriam eles da mesma espécie, uma espécie biológica ainda desconhecida de homens-mariposas que incluiria avistamentos na Rússia e no Japão. Ou, se você for mais inclinado a explicações paranormais, poderia pensar que o Freiburger foi uma espécie de anjo, ou talvez um demônio benevolente, uma entidade que, mesmo aterrorizando, agiu para proteger aqueles homens. Mas, como acontece com muitas histórias fascinantes, existe um grande porém. Investigações mais aprofundadas sobre o caso revelaram problemas sérios. Aparentemente, não há registros de nenhum acidente grave em minas na região de Friburgo exatamente naquela data, 10 de setembro de 1978. Mais do que isso, descobriu-se que muitas das minas próximas à cidade já não estavam mais em operação naquela época. Essa falta de correspondência entre a história contada e os fatos verificáveis sobre a área levanta a suspeita de que todo o relato pode ser, na verdade, uma farsa, um hoax. Então, o que fica? Fica a imagem poderosa de uma criatura das sombras, com asas abertas na boca de uma mina, cujo grito de horror significou, ironicamente, a salvação. O Freiburger permanece, assim, como um dos grandes mistérios menores da criptozoologia, uma história incrível, um possível salvador alado, um grito na noite que talvez nunca tenhamos certeza se ecoou de verdade ou se foi apenas fruto da imaginação, um eco de uma mina vazia. Conclusão. E assim, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.